Olá, aluno do 6º ano, tudo bem com você? Sou a professora Mariana de Língua Portuguesa. Existem diversos tipos de enunciados. Toda a nossa atividade, toda a nossa ação comunicativa consiste na construção de enunciados. Quando escrevo um enunciado como bom dia, adeus, socorro, nesses exemplos não temos nenhum verbo, eles são completos e naturais por si mesmos. A esses enunciados, completos e sem verbo, damos o nome de frases. Agora escute esse exemplo. As crianças brincam na praça. Amanhã está agradável. A esses enunciados com verbo, chamamos de oração. Qual verbo está na oração? As crianças brincam na praça. O verbo brincam. Qual o verbo da oração amanhã está agradável? O verbo está. Agora que você já sabe que oração são enunciados estruturados em torno de um verbo ou também de uma locução verbal, vamos ver outros exemplos. Por exemplo, quando eu falo, que dia lindo, é uma frase porque tem sentido completo, mas não é oração, porque ela não tem verbo. Mas quando digo, queremos que as pessoas sejam conscientes, tenho aí um enunciado formado por duas orações. A primeira oração, queremos, isoladamente não tem sentido completo, seu sentido é complementado pela segunda oração, que as pessoas sejam conscientes. O período é uma frase formada por uma ou mais orações, podendo ser simples ou composto. Relembrando que para ser oração, o enunciado precisa ser estruturado em torno de um verbo ou uma locução verbal. O período simples, ele é constituído por uma oração. O período composto é constituído por duas ou mais orações. De acordo com sua formação, o período composto pode ser classificado em período composto por coordenação e período composto por subordinação. Na aula de hoje, vamos estudar o período composto por coordenação, as orações coordenadas. As orações coordenadas são independentes, ou seja, cada uma delas tem sentido completo. Elas podem ser sindéticas ou assindéticas. Para aprender mais um pouco sobre esse assunto, acompanhe os slides. Orações coordenadas. A oração é o enunciado estruturado em torno de um verbo ou uma locução verbal. O período corresponde a uma frase verbal com base em uma ou mais orações. O período se classifica em simples e composto. Período simples, formado por uma oração. O barulho atrapalhou a aula. Período composto, formado por mais de uma oração. O menino voltou para casa e pensou mais um pouco. Período composto por coordenação. No período composto por coordenação, as orações se ligam pelo sentido, mas não existe dependência sintática entre elas. As orações coordenadas subdividem-se em assindéticas e sindéticas. Assindética, quando não há conjunção. Sindética, quando há conjunção. Orações coordenadas sindéticas. Aditiva são aquelas que têm sentido de adição entre si, ou seja, elas se completam. Exemplo: estava muito empolgada para apresentar o trabalho e conseguiu uma ótima nota. Adversativa são aquelas que têm sentido de oposição entre si. Exemplo: éramos muito próximos, mas eu mudei de cidade. É dura a vida, mas aceitem-na. Ao ter
explicativa são aquelas que têm sentido de alternância, sendo uma alternativa em relação à primeira oração. Exemplo: você vai para casa ou vai dormir aqui? Nem fomos ao parque, nem ficamos no shopping. Conclusiva são aquelas que têm sentido de conclusão, sendo uma consequência da primeira oração. Exemplo: lia muitos livros, por isso era uma pessoa muito inteligente. Ele estudava muito, portanto foi aprovado em primeiro lugar. Explicativa são aqueles que têm sentido de explicação, sendo uma causa da primeira oração. Exemplo: saiu muito rápido, porque estava atrasado. Não se encontravam, pois mudaram de cidade. Vamos relembrar? Classifique as orações coordenadas em assindéticas ou sindéticas. Primeira oração: cheguei, comi, dormi, descansei. Segunda: ou você estuda para a prova ou você vai perder de ano. Ela saiu mais cedo da festa, porque tinha aula no outro dia. Respostas. A primeira: cheguei, comi, dormi, descansei. É uma oração coordenada assindética, porque ela não tem conjunção. Ou você estuda para a prova ou você vai perder de ano. Oração coordenada sindética alternativa, com conjunção. Ela saiu mais cedo da festa, porque tinha aula no outro dia. Oração coordenada sindética explicativa, com conjunção. Nos slides você observou como diferenciar as orações coordenadas. Percebeu que as conjunções estão inseridas nas orações coordenadas sindéticas e que cada uma expressa uma ideia. Vamos identificar? Está fácil. Vamos lá, preste atenção. As aditivas, elas expressam soma, acréscimo. As adversativas expressam adversidade. As alternativas expressam alternativa. As conclusivas expressam conclusão. Viu? Foi fácil. E as explicativas? Elas expressam uma explicação. Para finalizar, lembre-se que uma oração precisa ter verbo ou locução verbal. Um enunciado com sentido completo, sem verbo, é uma frase. E as orações coordenadas são aquelas independentes que podem ser assindética ou sindética. Assindética não possui conjunção e sindética possui conjunção. Então, espero que tenha gostado. Por hoje é só. Tchau!